Boa noite, pessoal. Quem está falando é Gustavo. Eu escolhi falar um pouquinho aqui sobre a questão da educação escolar indígena e apresentar um pouquinho baseado no artigo que foi disponibilizado lá na nossa sala virtual, né? O artigo chama-se Educação Escolar Indígena no Brasil, uma análise crítica a partir da conjuntura dos 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases, tá? Esse artigo foi escrito pelo Roberto Mubarak Sobrinho, pela Adria Simone de Souza e pela Célia Aparecida Betiol. Tá? São três autores e eles fazem justamente meio que uma análise aí dos 20 anos da Lei de Diretrizes e Bases no que concerne à educação indígena no Brasil. E aí eu achei bem interessante que eles iniciam já falando sobre a questão da diferenciação entre a educação escolar indígena e a educação escolar. O que acontece? As populações indígenas que vivem, né, isoladas, ou algumas são até urbanas também, mas elas têm esses dois tipos de educação. Tem a educação escolar indígena propriamente dita, onde elas são educadas e são letradas baseadas nos próprios conhecimentos, ou seja, na própria língua de sua etnia, baseada nos seus costumes, né, uma educação interna mesmo, de acordo com os conhecimentos da própria tribo. E tem também a educação escolar, que na verdade é apenas um complemento ao que elas já têm de aprendizagem dentro da sua tribo, né? É uma educação escolar mais voltada ao que a gente tem nas cidades, vamos colocando assim dessa forma, tá? E aí os autores eles fazem também todo um histórico de todo o percurso da educação indígena no Brasil, aí desde os tempos da colonização, e aí eles citam os jesuítas, depois disso a própria expulsão desses jesuítas no período do Marquês de Pombal, né, isso já lá no século XVIII, e trazendo também um último período que vai até mais ou menos o período, a era Vargas, né, o segundo governo Vargas, lá nos anos 50, onde já se tem a questão da incorporação dessas diretrizes, dentro da lei. Né? Mas aí o que a gente percebe é que só de fato mesmo com a Constituição de 88 é que vão estar lá previstos a questão da educação indígena de acordo com a própria diretriz das tribos, o que seria o mais próximo do que a gente tem hoje. E falando especificamente da LDB, a gente vai encontrar especificamente lá nos artigos 78 e 79, que é onde falam de fato as diretrizes ou os caminhos que deveriam ser seguidos, tá? O balanço que é feito da LDB, desses 20 anos de LDB, por um lado é positivo, por um lado nem tanto. Por quê? A gente percebe que, na teoria, a escrita da lei, ela de fato abarca de diferentes nuances, abarca diferentes direcionamentos mesmo para a questão da educação indígena, que são bastante positivos. Né? A lei escrita ela vai especificamente nas questões centrais. Só que por outro lado a gente encontra até as mesmas dificuldades que também são encontradas na educação básica nas cidades, por exemplo, no ensino médio. Né? A questão da estruturação das escolas, a questão de falta de formação profissional, até porque os indígenas eles precisam também de formação docente, ou seja, de docentes preparados ou até docentes das próprias tribos que tenham esse olhar interno, né, que seria fundamental, seria importantíssimo. E quando vai se analisar isso na prática, acontece que a questão é muito complicada, assim, existe muita demanda, existe muita deficiência mesmo ainda, tá? Então o balanço que se faz geral é que os desafios ainda são muitos e os caminhos também a se percorrer são bastante complexos ainda, necessitam de bastante desafios, mas que de fato existiu. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 96 até onde eles analisaram, foram 20 anos, né, até 2016, ela cumpriu seu papel em parte, mas, claro, ainda existe aí muita coisa ainda que possa ainda fazer funcionar isso aí. Tá bom? Não vou me estender tanto, porque o debate acho que vai continuar também na sala virtual. Espero que tenha conseguido contribuir aí. Boa noite a todos.